E aqui, né, Sal, a quantidade de misturas que a gente tem. Porque aqui não é um disco de funk soul tocando exatamente como Curtis Mayfield estava tocando exatamente como Marvin Gaye estava tocando. Não, o Sam Cooke, o Ray Charles, não. É funk soul, mas com um molho brasileiro. Brasileiro. Né, cara? Extraordinário. Ele Brasileiraço. criando uma linguagem, né? É. Criando linguagem. Pode falar. Não, eu falei pra cacete, agora é você. Não, eu ia lembrar, você comentou só uma passagem curiosa aqui para ilustrar, eu gosto dessas historinhas de bastidores e tal. O Tim Maia conseguiu falar com o Roberto muito com a ajuda da Nice, né? Ela falou, porra, Roberto, né? Atende o Tião, não sei o que e tal. Aí ele atendeu, daí o Tim Maia queria que o Roberto gravasse uma música dele, que qualquer música que o Roberto gravasse na época, o autor ganhava, assim, no mínimo, para comprar um apartamento para ele. No mínimo, né? E o Roberto ajudou muitas pessoas humildes, simples, ali nos anos 60, compositores pobres, suburbanos e tudo. E o Tim Maia queria que ele gravasse Você. Mas, como o Romero falou, o Eduardo Araújo já tinha gravado no ano anterior. E o Roberto falou, não quero. O Roberto poucas vezes gravou músicas que já tinham sido gravadas por outros cantores. E a Nice também gostava muito de Você. Aí ele falou, pô, Tião, né? O Roberto chamava ele Tião. Tião, eu tava pensando numa outra pegada que ele tava querendo fazer, acho que era esse da Praia ou Inimitável, não lembro. No Inimitável já não tem? A primeira vez que vai aparecer Tim Maia é no disco da Praia. Praia. Da Praia. Então é isso. Então, Tião, eu tô pensando numa parada mais pegada, não sei o que o Romero falou, o Roberto já tinha saído do programa Jovem Guarda, já tinha sido consagrado lá em Sanremo, Chacrinha coroou ele como rei e tal. E aí estava pensando numa pegada mais soul também. E aí explicou mais ou menos o mote pro Tim Maia, e o Tim Maia, beleza, ficou puto, voltou para casa, compôs a música, tipo, acho que de um dia para o outro, tem no livro do Nelson Motta. Daí ele mais uma novela para ele tentar mostrar a nova música para o Roberto. O Roberto sempre dando uma desculpa e tal. Aí ele conseguiu falar com o Roberto, mas eu não tenho como reproduzir o gravador. Ele levou o gravador debaixo do braço para mostrar a música para o Roberto, e aí foi sucesso. O Roberto gravou, reza a lenda, com o Tim no estúdio, dando essas dicas todas que o Romero falou ali, que o Tim sabia exatamente o que ele queria da música. Ele já tinha a música pronta na cabeça, né? Isso é uma questão que é importante a gente destacar. O Tim, aquela coisa do Tim chato com técnico de estúdio, com técnico de som, palco, é porque o Tim também, ele era um gênio nessa parte técnica de estúdio. Se não não lembro se é o Fábio, eu acredito que é o Fábio que, agora não me lembro se é o Fábio ou o Tony Bizarro, que falam que naquele som do vinil do Charles Gavin, eles falam que se você ouvir o disco no estéreo, você vai ver o mapa do palco perfeito. Olha só. Porque o Tim queria exatamente, cara, eu quero a bateria, vá aqui, sai aqui, que ele tinha isso assim, ele tinha um trabalho meticuloso com essa parte do som do disco. Tanto que os sons dos discos do Tim são excelentes, até dos discos independentes que ele gravava lá na Seroma. Porque ele era muito meticuloso com isso. Então, o fato dele estar na gravação do Roberto, sem dúvida, é o que faz o som ser o que é. Né? Dessa pegada. E ele tocava. E outra coisa, segundo o Roberto Menescal fala isso, que o Tim ensina a nossa turma a fazer o swing black na batera, que tem uma atrasada, e essa atrasadinha que dá o molho especial para a coisa sair, que não ficar tão reta, tão quadrada. Então, o Tim que vai e mostra como que ele quer, ó, aqui, ó, sem muita firula, não é jazz, é mais minimalista, né? Ali a batida vai, que é uma coisa que o James Brown enfatizava, ele era tarado com essa questão da bateria ser ali para poder a coisa funkear, senão não funkeia. Senão não funkeia. Romero, o que torna, então, esse primeiro álbum do Tim Maia
tão único e revolucionário, né, no contexto musical brasileiro dos anos 70. Você falou, né? Sem ele, não teria esses demais aqui. Mas que elementos? O que você vê? Letra, música, arranjo, tudo junto e tal? E estamos falando de então, uma música que vai dar origem a uma série de outros movimentos do Brasil, até o hip hop, etc. Mas vamos colocar uma questão, né? Eu acho que uma coisa muito forte desse disco é conseguir trazer essa linguagem musical que estava estourando nos Estados Unidos, feita pelos negros americanos, para uma linguagem brasileira, adaptando com elementos da música negra brasileira. E aqui você tem forró, aqui você tem baião, aqui você tem samba, até um pouco de bossa nova, até, nesse molho que o Tim Maia sempre soube trabalhar muito bem. Eu acho que tem a questão de você mostrar que a música black ela era dançante, mas ela também consistia de baladas muito bonitas, né? Isaac Hayes, que você pegar o disco do Isaac Hayes tem isso, você vai ter o lado dançante e vai ter o lado, aliás, mais até baladas no caso do Isaac. Mas o Tim, ele sempre montou os discos dele, que ele brincava que o lado A era para refrescar o sovaco, o lado B para melar a cueca, porque era o lado A dançante, o lado B mais balada. Esse disco é assim, né? Que apesar dele ser menos explícito desse jeito, mas ele abre com Coronel Antônio Bento e Vem Cristina, o lado B, Eu Amo Você, Primavera, as duas primeiras, né? Outra questão, como esse disco tocou muito, ele tem uma tonelada de clássicos, né? Ele tem músicas que acompanharam o Tim Maia pro resto da vida, né? Como Coronel Antônio Bento, como Eu Amo Você, Primavera, Azul da Cor do Mar, Cristina. E como ele é um disco muito popular, mesmo as músicas que não foram um grande hit na época, e o Brasil nunca foi um país de álbuns, né? Sempre foi um país da trilha de novela, da trilha de sucessos da rádio, mas ele conseguiu popularizar praticamente todo o disco. Né? Sim. Tem gente que vai gostar mais de Padre Cis que vai participar da trilha sonora da Irmãos Coragem, com uma letra modificada a pedido do Nelson Mota, que estava fazendo a produção da trilha da novela, que fala, cara, você precisava de uma música épica, pô, pega esse Padre Cícero e dá uma mudada na letra, põe o nome do personagem da novela e tá pronta a música. E aí ela sai das duas versões, né? Mas, ou seja, é uma música que tocou em novela, cara. Muita gente conhece a versão de novela, mas o Padre Cícero também é muito legal. Então, eu acho que ele tem esse molho, cara, que renovou a música brasileira da época. Ele deu um sopro de vida para ela num momento que estava pesado. Estava pesado, né? E aí você vai surgir depois tanto esse movimento de mais voltado a black music, né? Até Elis Regina vai cantar Eu Quero um Homem de Cor, então, até uma ideia também pós-tropicalista, né? De assentamento das propostas tropicalistas. Vai surgir com Novos Baianos, Raul Seixas, né? Enfim, o próprio rock vai ter seus outros momentos, Secos e Molhados, que tá ali, mas eu acredito que esse disco ele é fundamental para essa virada, sabe? Para essa até para uma não é nem só uma virada em algumas coisas, mas uma continuidade. Eu fiquei meio esotérico aqui, né? Mas nesse sentido que ele de que tem coisas assim de uma linha da MPB na época que pensava muito numa ideia evolutiva, fonográfica, né? Eu acho que ele é uma lufada, né, de ar fresco assim para eu acho.